Você já sentiu como se estivesse sufocando, mesmo respirando normalmente? Como se uma pressão invisível esmagasse seu peito, sem motivo aparente? Como se sua mente estivesse em guerra, mesmo quando tudo ao seu redor está em paz? Isso é ansiedade. E ela tem roubado a alegria, a fé e o equilíbrio de milhões de pessoas, todos os dias. Ela não escolhe idade, classe social, nem religião. Ela chega de mansinho e, quando você percebe, já está no controle. Mas, e se eu te dissesse que há um caminho para vencê-la? Não através de fórmulas mágicas, mas por meio de palavras que atravessaram séculos e continuam transformando vidas até hoje. Sim, os ensinamentos de Jesus Cristo podem ser a chave para libertar sua mente e seu coração da ansiedade. E neste vídeo, você vai descobrir como. Você já parou para pensar no que Jesus faria, diante de uma crise de ansiedade? Ou melhor, o que ele já nos ensinou sobre como lidar com as aflições da alma? Pode parecer curioso, mas as Escrituras Sagradas trazem respostas práticas, profundas e incrivelmente atuais. E a jornada para a superação começa com uma verdade fundamental. Você não está sozinho. Quando Jesus olhava nos olhos das pessoas, ele enxergava mais do que sintomas físicos. Ele via a dor escondida, a alma sobrecarregada, o coração aflito. E diante de tudo isso, ele não respondia com julgamento, mas com compaixão, com direcionamento, com cura. Em Mateus capítulo 6 versículo 25, ele diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Em outras palavras, pare de carregar sozinho um fardo que Deus já se ofereceu para levar por você. Mas como aplicar isso na prática? Como transformar essas palavras em alívio real, em paz de verdade? É isso que você vai entender ao longo desse vídeo. Você vai ver que a ansiedade pode até bater à sua porta, mas ela não precisa mais dominar sua vida. Então fique comigo até o final. Porque nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir um conteúdo. Você vai viver uma experiência de fé, clareza e libertação. A ansiedade costuma nos dominar quando tentamos controlar o incontrolável. Queremos saber o que vai acontecer amanhã. Queremos ter todas as respostas hoje. Mas Jesus nos ensinou algo completamente diferente, algo contraintuitivo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Esse é o primeiro passo para a libertação da ansiedade. Trocar o controle pela confiança. Parece simples. Mas na prática, quantas vezes você se viu orando e, logo depois, voltando a se preocupar como se nada tivesse mudado? O segredo está na entrega total. Não é só falar com Deus, é soltar o que está em suas mãos e deixar que Ele conduza. Jesus também deixou outro ensinamento poderoso, especialmente para momentos de pressão emocional em Mateus capítulo 11 versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Repare nas palavras. Cansados. Sobrecarregados. Ele está falando diretamente com você, que está carregando mais do que pode aguentar. Mas você já se perguntou, por que ainda me sinto tão ansioso, mesmo crendo em Deus? A resposta pode estar na falta de intimidade com Ele. Porque quanto mais você conhece o coração de Jesus, mais você entende que não precisa ter todas as respostas. Só precisa confiar em quem já está no controle. Jesus também nos mostrou, com seu próprio exemplo, que até o Filho de Deus teve momentos de angústia. No Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Pediu ao Pai que afastasse dele o cálice da dor. Mas, no fim, ele disse: seja feita a tua vontade. Essa entrega é o ponto de virada. A ansiedade grita: e se tudo der errado? Mas a fé sussurra: mesmo que tudo saia diferente, Deus ainda estará comigo. E aqui vai uma reflexão que pode mudar sua forma de ver as crises. Será que a ansiedade é apenas um sintoma, ou será um convite? Um convite para parar, para olhar para dentro, para se reconectar com Deus? No meio da turbulência, Jesus sempre caminhava em paz. Mesmo quando a tempestade rugia, ele dormia no barco. E quando os discípulos o acordaram, desesperados, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? A pergunta de Jesus ecoa até hoje.
Nos momentos em que o medo nos paralisa, será que não é a fé que está adormecida? Na sequência, vamos aprofundar ainda mais esses ensinamentos. E você vai descobrir estratégias práticas inspiradas nas palavras de Cristo para vencer os ataques de ansiedade, resgatar sua paz e restaurar sua confiança. A ansiedade tem uma característica traiçoeira: ela nos arranca do agora. Ela nos prende no e se, do futuro. Nos sufoca com o deveria ter, do passado. E nos impede de enxergar o presente, que é o único lugar onde a vida de fato acontece. Mas Jesus, com palavras simples, nos deu um conselho que poderia estar em qualquer manual moderno de saúde mental. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6 versículo 34. Essa frase carrega uma sabedoria profunda. Jesus não está dizendo que você deve ser irresponsável com o futuro. Ele está dizendo, viva um dia de cada vez. Quando você se concentra no hoje, sua mente para de sofrer pelo que ainda não aconteceu. Você sai da prisão da antecipação, e entra no espaço da gratidão. E a gratidão é uma arma silenciosa contra a ansiedade. Pense nisso. Você já tentou ser grato e ansioso ao mesmo tempo? É praticamente impossível. A ansiedade acelera. A gratidão desacelera. A ansiedade foca no que falta. A gratidão foca no que já existe. Jesus vivia o agora. Ele não corria. Ele caminhava. Mesmo sabendo que a cruz o esperava, ele parava para ouvir, curar, olhar nos olhos. Ele estava inteiro no momento presente. E é aqui que muitos erram. Acham que vão vencer a ansiedade quando resolverem tudo. Mas a paz não vem quando tudo está resolvido. Ela vem quando você aprende a confiar, mesmo quando ainda existem problemas. Curiosidade reveladora: psicólogos modernos usam técnicas de atenção plena para tratar a ansiedade, algo que Jesus já praticava há mais de 2000 anos. Isso mostra que a sabedoria espiritual e a ciência podem andar juntas. Agora eu te pergunto: você tem vivido o seu presente, ou apenas sobrevivido dentro dele? Olhe ao seu redor. O que você tem hoje que já é resposta de oração de ontem? Será que você está tão preocupado com o amanhã, que não está conseguindo ver o milagre de hoje? Em Lucas capítulo 12 versículo 27, Jesus diz: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ele está dizendo: se Deus cuida das flores, imagine o quanto Ele cuida de você. Na sequência, vamos descobrir como fortalecer a fé nos momentos de ansiedade mais intensos e como desenvolver uma rotina espiritual que acalme sua mente e fortaleça seu coração. Ansiedade não é apenas um estado mental. Ela é um combate espiritual. E para vencê-la, não basta apenas silenciar os pensamentos. É preciso alimentar a alma. Jesus não nos prometeu a ausência de problemas. Mas Ele prometeu presença constante. E mais do que isso, nos deu estratégias espirituais para atravessar as tempestades com fé. Uma delas, muitas vezes incompreendida, está em Mateus capítulo 5 versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. À primeira vista, parece que ele está dizendo para sermos passivos. Mas, na verdade, Jesus está nos revelando algo muito mais profundo. Resistir ao mal, muitas vezes, é lutar contra a dor de forma impulsiva e desgovernada. É entrar em guerra com os próprios sentimentos. É tentar apagar o fogo com gasolina. Quando você entra em pânico tentando acabar com a ansiedade, ela cresce. Mas quando você para, respira, ora, e entrega, você não se torna fraco. Você se torna sábio. A sabedoria de Jesus está em não alimentar o mal com a sua energia. Em vez disso, ele nos convida a desviar o foco do medo para a fé. E aqui entra a força da oração. Em Marcos capítulo 1 versículo 35, lemos que Jesus, ainda bem cedo, quando estava escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde orava. Mesmo sendo filho de Deus, ele sabia que precisava de momentos de solitude para se reconectar com o Pai. Agora, pense comigo.
Se até Jesus precisava de silêncio e oração. Porque muitas vezes tentamos enfrentar o caos sem esse refúgio. A oração é mais do que palavras. É um espaço seguro. Um lugar onde você pode chorar, questionar, respirar. E no fim, encontrar paz. Mas essa paz não vem de uma repetição vazia. Ela vem de uma oração sincera, feita com o coração vulnerável, com entrega total. E aqui está uma chave poderosa para a sua libertação. Nem toda batalha se vence lutando. Algumas se vencem se rendendo. Rendendo-se à vontade de Deus. Rendendo-se à presença dele, mesmo sem entender tudo. Rendendo-se à confiança de que ele já está agindo, mesmo quando você não sente. Talvez o seu erro não seja a ansiedade em si, mas a resistência desesperada contra ela. E se o caminho para a cura começar quando você parar de lutar contra si mesmo e começar a confiar mais profundamente em Deus? Nos próximos minutos, vamos encerrar essa jornada com um desfecho emocionante, uma mensagem de reflexão, como prometido, uma oração especial para quem está enfrentando crises de ansiedade. Se você chegou até aqui, talvez esteja carregando mais do que deveria. Talvez esteja lutando em silêncio com algo que ninguém vê. Talvez tenha se acostumado a sorrir por fora, enquanto por dentro tudo está desmoronando. Mas hoje, Jesus está dizendo para você o que disse aos seus discípulos em meio à tempestade em Mateus capítulo 14 versículo 27. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Ele não te promete uma vida sem dores. Mas promete caminhar com você por cada vale escuro. E quando a ansiedade ameaçar te engolir, lembre-se, você não está sozinho. Jesus não veio apenas para nos salvar da morte eterna. Ele veio também para nos ensinar a viver aqui e agora com leveza, coragem e paz. Ele te chama para viver o presente. Te ensina a não resistir ao mal, mas a superá-lo com confiança. E te convida a entregar sua dor, em troca da paz que o mundo não pode dar. Então, se hoje sua mente está em guerra, se o coração está apertado, a respiração ofegante e o peito pesado, feche os olhos. Respire fundo. E repita comigo esta oração. Oração, superando a ansiedade com Jesus Cristo. Senhor Jesus, neste momento de aflição, eu me coloco diante de Ti. Tu conheces os pensamentos que me roubam a paz, as preocupações que pesam no meu coração, e as batalhas invisíveis que eu tenho enfrentado. Mas hoje, eu decido soltar o controle. Entrego-te, Senhor, meus medos, meus anseios, minhas dúvidas. Tu disseste, não andem ansiosos por coisa alguma. Então eu respiro fundo, e entrego tudo nas tuas mãos. Ensina-me a viver o presente. A confiar na tua vontade e descansar na tua graça. Que eu não resista ao mal com desespero, mas o vença com fé, esperança e oração. Obrigado, Jesus, por estar comigo em cada momento. Mesmo quando eu não percebo, sei que tu estás agindo. Toma minha mente, meu corpo e meu espírito. E derrama sobre mim a tua paz que excede todo entendimento. Em teu nome, eu oro. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever agora no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Aqui, você vai encontrar inspiração, fé e caminhos práticos para transformar sua vida com os ensinamentos de Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando a ansiedade. Você pode ser o canal que Deus usa para trazer paz a alguém. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. E lembre-se, a ansiedade não define quem você é, Jesus define.